as etapas para conectar os neurônios e construir conhecimento. Vou te falar dessas etapas agora. São três as etapas. São três etapas. A primeira etapa é a aproximação. Aproximação. Os neurônios, eles vão se aproximar. Toda vez que você quer juntar duas coisas, o primeiro passo é aproximar. Né? Quando você aí quer, sei lá, namorar com uma pessoa. Então, o primeiro passo para vocês darem aquele primeiro beijo é vocês se aproximarem. Não dá para você dar um beijo numa pessoa aqui e a pessoa lá do outro lado da rua. Vocês têm que se aproximar. Olha que romântico. Né? Você tem que se aproximar. E essa aproximação dos neurônios, ela acontece durante a aula. Quando você entende o que o professor explicou. Sabe aquele momento que você está lá na aula e o professor fala assim, aí fala uma coisa e você fala assim, entendi. Os seus neurônios estão se aproximando. É igual um quebra-cabeça, cada informação nova é uma pecinha que você vai colocando ali dentro daquele emaranhado de peças que tem dentro da sua cabecinha. Bruno, tem como eu acelerar essa aproximação, fazer isso acontecer mais rápido? Tem sim. Você pode acelerar esse processo com uma postura ativa durante a aula. O que é a postura ativa durante a aula? É ficar lá dançando e tal, pulando e tal? Não, não é isso. É prestar atenção e fazer anotações. Você não precisa escrever cada palavra que o professor fala, mas você vai ali anotando as palavras-chave e vai fazendo o seu resumo. Eu sei que às vezes é difícil acompanhar a aula e fazer as anotações, e aí a gente quer fazer aquele resumo bonito, mas... E se você for seguir esse processo de fazer as anotações enquanto o professor fala, você vai ter um resumo assim, até meio tosco. Mas esse aqui é o resumo bom, é o resumo tosco. Por quê? Porque depois, quando você estiver ali fazendo exercício, for dar uma olhadinha naquele resumo, você vai lembrar do que você viu na aula. E mais do que isso, até mais importante do que... Porque você pode até jogar fora depois do resumo. Mas o mais importante é que quando você está assistindo uma aula e fazendo anotações, a mensagem que você está enviando para o seu cérebro é que essa informação é importante, porque você está interagindo com ela usando vários sentidos. A audição, ouvindo o que o professor fala, a visão, vendo o que o professor fala, e o tato, escrevendo, anotando sobre o que o professor está falando. Então o seu cérebro vai entender, poxa, essa parada aí é importante, eu preciso salvar isso depois. E ele vai salvar depois, já vou te explicar a hora que ele salva. Cuidado, por quê? Se você assiste a aula demais, você não completa o processo. Os neurônios se aproximam, na hora de colar, não cola, porque você só assiste a aula. Então, assistir a aula não é estudar. Assim, entender. A aula você vai para entender. A conexão, vou escrever assim, ó, conectar os neurônios e estabelecer as sinapses. Por que são sinapses? São conexões entre neurônios. Então, aqui em cima é aproximar os neurônios uns dos outros. Assim fica melhor, tá? E aí, o segundo passo é quando você vai realmente conectar os neurônios. E essa conexão acontece durante o seu estudo individual. Quando você está quebrando a cabeça para resolver os exercícios, tá? Então, você precisa fazer exercícios para praticar o que você viu na aula. É isso que você precisa fazer. Aquilo que você viu, não. Aquilo que você entendeu
na aula. Bruno, e como que eu vou saber se eu entendi? Os exercícios também vão te ajudar. Então, no estudo individual, você também precisa fazer exercícios para identificar o que você não entendeu na aula. Porque quando a gente assiste uma aula, é muito difícil a gente conseguir entender tudo que o professor fala. No momento do estudo individual, durante o estudo individual, Durante o estudo individual, você é o seu próprio professor. E se você é o seu próprio professor, ou seja, você está se tornando autodidata. Conclusão que a gente tira aqui. Conclusão. Estudar é fazer exercícios. E aí vamos para a terceira etapa, que é fixar as conexões e, naturalmente, o conhecimento. Que conexões são essas, né? As sinapses. Conexões entre os neurônios. Sinapses são as conexões entre os neurônios. Então, para você fixar essas sinapses, a terceira etapa da construção do conhecimento é fixar essas sinapses. Porque, vamos lá, vamos voltar. A gente está aqui no processo de colar os neurônios. Aí a gente aproximou, depois juntou. Você não quer que essa conexão se desfaça rapidamente, né? Você quer que a conexão ela aconteça e fique. Não é isso que você quer? Então, você precisa salvar essa informação no seu cérebro. Tudo que você aprende, você precisa salvar. Bruno, mas fazer exercício não é o suficiente? Para você dizer para o seu cérebro que tem que ser salvo? É. Mas para você salvar, você precisa de dormir bem. Por quê? Porque durante o sono, uma das coisas mais importantes que acontece durante o sono é a informação que estava na sua memória de trabalho é salva na sua memória de longo prazo, na sua memória, como é que chama? A sua memória definitiva, né? Que é a memória, que é o córtex, tá? Então você precisa dormir bem para salvar aquilo que você estudou durante o dia na memória de longo prazo. É como se fosse um quebra-cabeças. Lá no seu córtex está o quebra-cabeça grande que está sendo montado. Quando você salva as informações do dia a dia, quando você dorme, o seu cérebro vai lá e salva as informações importantes no restante do quebra-cabeça. O que mais que você tem que fazer? Você tem que estudar os conteúdos na ordem correta. Porque é um quebra-cabeça. Como que você monta o quebra-cabeça? Você vai montando as beiradas primeiro. Você pega as peças das quinas, depois você pega as peças das bordas, depois você vai pegando as peças que tem um destaque maior de cor e vai montando e vai encaixando já na estrutura que você já montou. É um quebra-cabeça. E a construção do conhecimento que você vai precisar para o vestibular, ele também tem que ser construído numa sequência para você aprender mais rápido. Bruno, eu posso estudar aleatoriamente cada assunto? Pode estudar. Mas você vai aprender mais rápido se você estudar na ordem correta. Tá? Bruno, eu vou aprender se eu só assistir aula e deixar para fazer os exercícios só no dia da prova? Vai, mas vai demorar mais. E provavelmente você vai ter que ver a aula de novo, você vai esquecer o assunto. Você vai até entender mais rápido, né, porque já tem familiaridade, mas você não vai conseguir usar aquilo num ambiente de competição, tá? Tudo que eu estou te explicando aqui é para você conseguir usar o conhecimento numa situação de competição, beleza?